tenho uma pergunta para vocês. Quem aqui conhece o Tocantins? 2 pessoas? 3 pessoas? Só 3 já foram ao Tocantins? Já ouviram falar no Tocantins? Jalapão? Já ouviram? Então agora a gente vai apresentar o Destino Tocantins para vocês, para que numa próxima oportunidade vocês possam ir lá, nos visitar e conhecer as belezas que nós temos hoje. O Tocantins é o estado mais novo do país. Inclusive, nós fizemos 37 anos alguns dias atrás. Hoje nós temos 7 regiões turísticas dentro do nosso estado, né? A nossa principal vocação hoje é para o ecoturismo. E aí a gente vai apresentar agora. Eu quero que todo mundo aperte os cintos, que a gente vai fazer uma viagem pelo Tocantins. Pode soltar o vídeo 1. Para quem ama descobrir, o Tocantins está cheio de cantos e encantos para você se encantar. Siga com a gente e descubra os seus caminhos. Venha ser feliz no Tocantins. Descubra as serras e lago. Palmas, capital do Tocantins. Cidade com um dos maiores índices de crescimento do país e referência para o turismo. As trilhas e cachoeiras convidam para passeios radicais, como o rapel da Cachoeira da Roncadeira. Já os 160 quilômetros do Lago Lajeado contam com a prática de canoa havaiana, pesca esportiva e um pôr-do-sol imperdível. A 30 quilômetros de Palmas está o Refúgio da Paz, Taquarussu. Se você curte uma aventura nas alturas, não vai querer perder a tirolesa Voo do Pontal, com 600 metros de altitude e 1.300 de comprimento, com uma vista sensacional para a Serra do Lajeado. Encantos do Jalapão. O Jalapão é um mundo à parte para ser explorado. Com mais de 30 metros de altura, as dunas de areia de quartzo ampliam o horizonte para um pôr ou nascer do sol surpreendente. Imagine agora mergulhar numa água verde esmeralda transparente. Esta verdadeira joia natural é a Cachoeira do Formiga, com várias pequenas quedas d'água. Uma surpresa da natureza no Tocantins são os fervedouros, pequenas nascentes cintilantes que fazem pressão e te fazem flutuar. E você tem ainda o encanto da Cachoeira da Velha em Mapeiros e o fervedouro Bela Vista em São Félix do Tocantins. E se você é daqueles que ama levar para casa lembranças da viagem, vai se surpreender com o brilho intenso do capim dourado, matéria-prima para bolsas, bijuterias e objetos de decoração. Herança indígena repassada aos quilombolas. Descubra as Serras Gerais. No sudeste do Tocantins, as Serras Gerais fazem parte da maior cadeia de serras do Brasil. O trajeto da viagem é cercado por serras, cachoeiras espetaculares, como a Cachoeira da Cortina, além de lagos e lagoas de água cristalina, como a Lagoa da Serra, com fama de água milagrosa. Ali você aproveita para conhecer o Vale dos Pássaros e ser recebido por seu Davi e Dona Antônia em uma vivência simples e cheia de hospitalidade. No município de Almas, o Quêimão Encantado é outro cenário fantástico, com 4 quedas d'água simultâneas de mais de 70 metros de altura, com água refrescante no final da trilha. Uma das mais antigas riquezas culturais do Tocantins é a dança sussa. Herança dos povos africanos, a dança de movimentos circulares é marcada pelo ritmo de instrumentos artesanais, como o roncador, cuíca grande feita de madeira e couro. Cachoeira do Catuá, um paraíso inexplorado no Tocantins. São quase 70 metros de altura com águas verde esmeralda, e ao lado possui um poço que mina água morna azul turquesa. Complexo do Canjica. Localizado nas Serras Gerais, divisa do Tocantins e Goiás, o Complexo do Canjica é um lugar incrível que conta com 5 atrativos principais: Poço das Pedras, Poço das Águas Lindas, Cânion das Águas Lindas, Piscina de Borda Infinita e Cachoeira do Canjica.
e ainda possui piscinas naturais, formações geológicas, cavernas e mirantes de tirar o fôlego. A Lagoa Bonita é o maior fervedouro do estado, com mais de 2.000 metros quadrados de lâmina d'água, com águas mornas e cristalinas, oferecendo um banho relaxante aos turistas de todas as idades. Rio Azuis. Grandioso em belezas e encantos, o Rio Azuis é o menor da América Latina e o terceiro menor do mundo, com 147 metros de extensão. É um verdadeiro aquário de águas azuis. Entre Aurora e Lavandeira, existe uma rota turística que compreende diversos atrativos como a Cachoeira da Sombra, Cachoeira das Andorinhas, Poço do Paraíso e Prainha do Piquezeiro, lugares conhecidos por suas águas cristalinas de temperatura agradável. Descubra os lagos e praias do Cantão. Nesta região singular, 3 ecossistemas se encontram: a floresta amazônica, o Pantanal e o Cerrado. Um verdadeiro oásis de biodiversidade da fauna e da flora. Para conhecer esta riqueza, visite o Parque Estadual do Cantão. Localizado no município de Pium, a unidade de proteção tem mais de 90.000 hectares. As trilhas aquáticas podem ser percorridas via botes e caiaques, nas mais de 800 lagoas e nos 3 grandes rios do parque: Araguaia, Javaés e Coco. Se você quiser se isolar em uma praia deserta, as ilhas da Praia da Gaivota são uma oportunidade perfeita. Também tem opções para quem deseja uma estrutura completa de serviços. O mês de julho é marcado ainda por uma programação noturna de shows. Descubra a Ilha do Bananal. A Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do mundo, com 20.000 quilômetros quadrados. Submersa a maior parte do ano, ressurge exuberante nos meses de junho a setembro. O Parque Nacional do Araguaia é um dos santuários ecológicos mais importantes do Brasil, com espécies da fauna e flora vistas em poucos lugares do mundo. A observação de pássaros e o safari fotográfico são atrações imperdíveis para os amantes da natureza, ficarem diante de animais silvestres como o martim pescador e as onças pintadas. A visita se completa no Parque Indígena do Araguaia, moradia dos povos Carajás e Javaés. Ali é possível acompanhar os maiores rituais indígenas do Tocantins, o Aruanã e o Retoocã, e conhecer as bonecas Richoco, patrimônio cultural do Brasil. Seja qual for o seu destino, a natureza e a cultura do Tocantins estão de braços abertos para você. Venha e descubra o Tocantins do seu jeito e seja feliz aqui, no mais novo estado do Brasil. Vocês gostaram do que vocês viram? Tocantins é bonito, não é? Pois é. E para completar essa apresentação, eu trouxe uma parceira que vai falar um pouco sobre 2 dos nossos principais destinos que ela comercializa. A Julie. Julie, é com você, viu? Obrigada, Cleire. Boa tarde, boa noite a todos. Bom, o Tocantins, ele, nesse fim de semana, completou 37 anos. Ele foi criado com a Constituição de 1988, é um estado jovem. Eu morei em Palmas, na capital, por mais de uma década. Morei no Jalapão por alguns anos. E hoje eu moro em Taquarussu, na Serra de Palmas. E cada lugar que eu moro no Tocantins, eu me conecto com o estado de alguma maneira. Por falar em estado, eu preciso muito agradecer a Cleiriane pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. A Cleiriane é uma das maiores lideranças que a gente tem hoje na gestão pública do turismo no estado, e ela tem feito um papel de transformação do promocional para o técnico profissional. E é isso que a gente precisa no Brasil, profissionalizar o nosso turismo. Então, em nome do Trade Turístico, Cleiriane, do Trade Turístico, muito obrigada por todos os esforços que você, a sua equipe e o governo têm empenhado para profissionalizar o Tocantins. O turismo, né? A gente acabou de sair de um curso de sistema de gestão de segurança, enfim. Eu acredito que nada é por acaso. Se esses dias a gente estava completando aniversário no Tocantins,
tá aqui tem um sabor especial. Então, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Primeiro, eu fiz uma poesia e eu quero compartilhar um pouco desse sentimento do que é o Tocantins. É o vídeo 2. Pode rodar, por favor. Minha casa é gigante. Tem praia de rio, Xique-Xique e Tupunaré. Quando a gente pensa que não, se depara com a cigana, a sagrada Samaúma, o astuto jacaré. Adiante, caminhando, avista caju no pé, gavião tesoura, de penacho e coquinho catolé. No bico, água cristalina. No jalapão, que borbulha. Em Paraná, que corre alta. No cantão, turva, escura. Tem ilha maior do mundo. Rio azul pequenininho. Chapada que ninguém sonha. A mais comprida do Brasil. Na minha casa tem quilombo. Tem adobe, tapiti. Tem toca de ariranha. Da pintada, jabuti. Tem pegada do guará. Artesanato carajá. Tem semente de xixá. Tem seda de buriti. Da minha casa, eu posso até sair, bater em outras portas, abrir outras janelas, cuidar de outros jardins. Mas verdade seja dita, da minha casa querida, eu saio, mas ela fica fazendo morada em mim. Feliz Tocantins. Obrigada. A gente pode ir para a apresentação, por favor. Eu não me apresentei ainda, eu me chamo Júlia, junto com o Pedro, meu marido. Eu criei em 2017 a Praia Rica Expedições, que é uma agência de ecoturismo. Nasceu no Jalapão e depois a gente foi estendendo para outros lugares do Tocantins e arredores ali. Pode passar. A gente fala que a gente celebra o encontro do Cerrado com a Amazônia, vocês vão entender por quê. Eu tenho... Ah, tá. Obrigada. A gente tem alguns valores inegociáveis. Diferente do trade convencional, a gente faz expedições privativas, porque o Tocantins, o Jalapão, por exemplo, que vocês já devem ter ouvido falar, nem tudo é para todo mundo. Então, a gente desenvolveu, né, um esquema para customizar a experiência. A aventura é um negócio muito relativo, né? Você pode caminhar, fazer uma caminhada curta, como você pode fazer uma de longo curso. E a gente tem para todos os gostos. Então, a gente optou por esse modelo, por fazer um serviço mais customizado. As rotas são em contrafluxo, porque a gente entende também que algo se perde na experiência quando você encontra fila ou encontra um lugar mais cheio. Flexibilidade também faz parte, né? A espontaneidade, ela faz parte da alma da viagem. Não precisa ser tudo engessado. E lugares menos explorados, que a gente gosta da contemplação, de ouvir o passarinho cantando, né? De ter tempo para sentir o lugar. Quando a gente fala no Brasil, a primeira coisa que a gente pensa é em sol e praia, né? A gente pensa aqui no Rio, a gente pensa na Bahia, a gente pensa no Nordeste. Se a gente for um pouquinho mais adiante, a gente vai pensar em Foz do Iguaçu, pensa no Amazonas, por exemplo. Mas dificilmente a gente pensa no centro do Brasil, no nosso Brasil central, né? E o Tocantins, ele é um encontro de biomas. A gente tem a predominância do cerrado, mas imagina, no estado só a gente tem a Amazônia também, a gente tem a Caatinga e a gente tem a transição para o Pantanal. Você imagina só, um estado que tem 4 biomas. E agora eu vou falar de uma das nossas experiências, que é um dos últimos destinos de expedição 4x4 do mundo. Praticamente só existe hoje na Patagônia e no Outback australiano, porque o asfalto está chegando. Então, a gente está perdendo essa dinâmica de viagem. E ele é o Jalapão. Ele é a maior área, a região é a maior área preservada de cerrado do Brasil. A diversidade de paisagem imensa. Então, a gente tem praia, tem cachoeira, tem as nascentes, água cristalina, comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas, que são muito presentes na nossa cultura jalapoeira. E essa experiência se chama Meu Jalapão, justamente porque
Se cada viajante é igual, por que todas as viagens, cada viajante é diferente, por que as viagens seriam todas iguais, né? Então é o seu Jalapão. É o Jalapão que você conhece caminhando na sua intensidade, dentro do que você consegue fazer. E ela foi, essa experiência, selecionada pela Embratur para compor o Fio Brasil, é uma das 100 experiências brasileiras, para promover o Brasil para o público internacional. A logística é a seguinte, não sei se todo mundo sabe, a capital Palmas, a gente tem um aeroporto, então começa de lá, né? A gente recebe o viajante em Palmas e de lá a gente sai para o Jalapão. O recomendado, geralmente, é sair de manhã para otimizar, porque a gente está falando de uma região, o Jalapão, ele é do tamanho do estado de Sergipe, que é do tamanho da Bélgica. Então, a gente otimiza, né, a viagem, recomenda sair de Palmas e sugere que o viajante fique em Palmas também. Então, a gente cuida dessa parte, cuida das acomodações. Palmas é uma cidade linda, ao redor convencionou-se, muitas vezes as pessoas pensam que não tem nada para fazer, mas a gente está numa região que tem mais de 2.000 sítios arqueológicos, tem serras, tem praias, dezenas de cachoeiras, então vale a pena conhecer Palmas também. Como eu disse, a gente tem um serviço mais personalizado, os fornecedores são selecionados. No Jalapão, os fornecedores são muito familiares, né? As acomodações mais rústicas, mas ainda assim a gente pode ter variação na qualidade do serviço, concorda? Então a gente faz essa seleção, cuida, né, com muita proximidade dos fornecedores para oferecer o melhor para os clientes. Conforto e segurança é um valor inegociável para a gente, porque a gente está falando de uma expedição que exige preparação, equipamento, enfim. E um diferencial nosso é o contrafluxo, que é fugir das rotas convencionais para encontrar os lugares mais tranquilos e você ter uma experiência realmente de contemplação, ficar mais tempo nos lugares. Porque eu não sei se vocês sabem, quem aqui já ouviu falar dos fervedouros? Tá, eu não sei se vocês sabem, esses locais, por questões ambientais, eles têm limite de tempo e de capacidade. Então, não é só você chegar lá e entrar. Dependendo do lugar, pode eventualmente ter alguma fila e você só pode entrar, ficar 20 minutos, porque outras pessoas também querem conhecer. Então, se você faz uma rota muito convencional, todo mundo vai se encontrando no caminho e aí você corre o risco de eventualmente ter fila ou ter que ficar só os 20 minutos, né? Em um lugar desse, se ele estiver vazio, se tiver em contrafluxo, você fica 30, você fica 40. A gente sugere, às vezes, é melhor, às vezes, você conhecer, em vez de 5, 6, você conhecer 3 com muita qualidade, a qualidade da experiência é outra. Porque a gente sempre fala que o melhor burburinho é o dos passarinhos. Outro diferencial que a gente tem é convidar o viajante a sair do carro, porque é uma região grande e extensa, né? Então, em vez de ficar só no 4x4, né, e se deslocar entre os lugares, a experiência ganha muito mais brilho se você caminha, por exemplo. E aí, quando eu falo caminhar, pode ser uma caminhada leve, curta, ou uma caminhada mais intensa de longo curso. A gente tem esses 2 tipos de trilha na região, então a gente põe criança para caminhar, põe 60 mais para caminhar, 70 mais, 80 mais para caminhar, e os mais aventureiros também, né? Caminhadas de 15 quilômetros, por exemplo. Os carros também, eles chegam até os fervedouros. Os atrativos, em geral, no Jalapão, os carros chegam até muito perto. Então, você anda alguns metros só. Então, nas caminhadas, a gente tem algumas para você caminhar para chegar ao fervedor. Então, você pode fazer uma caminhada margeando um rio, conhecendo o cerrado, se refrescando, e até chegar ao fervedor, em vez de chegar de carro. Então, você tem uma imersão, é uma experiência mais sensorial. Mais caminhadas. Então, o que a gente fala aqui, o que a gente propõe é uma experiência além do carro e do banho. E tem as atividades ao ar livre. Nós temos no Tocantins um dos melhores raftings do Brasil. A gente tem tanto uma experiência de rafting light, criança pode fazer, você não precisa ter experiência anterior, quanto um raft mais radical, né? Então, vale super a pena.
Os guias são nativos, guias quilombolas. Então, você imagina, você está caminhando no cerrado, ele está contando a história dele, por que a família dele está lá. Aí ele te dá uma casca para sentir a textura, uma folha para você, né, cheirar, enfim. É muito sensorial e a riqueza, né, da história deles é muito interessante. Esse é o Nafião, né, que é um guia também que trabalha conosco no Jalapão. Essa é uma expedição recente, inclusive. E um outro diferencial que a gente tem é da observação da vida silvestre, que é outra coisa que o Jalapão não é muito associado, mas o Cerrado, ele é um hotspot da biodiversidade. A gente tem espécies que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Vocês imaginam? Então, a equipe toda é treinada e preparada para apresentar para o viajante, né, a parte de fauna, não só a parte de flora. Então, você vê as aves, você vê os mamíferos, as pegadas. Avista, por exemplo, uma das aves mais raras do mundo, que é o pato mergulhão. O pato mergulhão, ele é símbolo das águas brasileiras, por decreto federal, e ele é um bioindicador da qualidade da água. Ele só fica em águas muito limpas. E no Jalapão a gente tem alguns dos rios mais limpos do mundo, que é o Rio Novo. Pra vocês terem ideia, no Jalapão só existem algumas dezenas do pato mergulhão. E a gente já viu em algumas expedições, imagina, você está na expedição e avistar uma família de pato mergulhão. Está no nosso Instagram, isso é mágico, é um raio cair 2 vezes no mesmo lugar, é muito difícil de ver. E a gente tem a parte cultural, que é riquíssima, que são das comunidades tradicionais quilombolas. No Jalapão a gente tem algumas e cada uma tem a sua autenticidade. Tem comunidade que trabalha as folias, então eles cantam, eles são muito musicais, que é o Boa Esperança. Outras que trabalham o artesanato, o capim dourado, que é uma sempre viva mesmo, porque é um capim que nunca morre, e ele fica assim, nessa tonalidade de dourado linda, que é o mumbuca. A gente tem a viola de Muriti, que é patrimônio cultural do Tocantins. É uma viola com talos de Buriti. E você ouve a música jalapoeira. Então, você está comendo um sorvete de fruta regional, ouvindo uma viola de Buriti na comunidade, né? E tem essa espontaneidade de interagir e conversar com os moradores e ouvir a música. A gente tem outras que têm a rapadura, como no Prata. Então, você vai, imagina para as crianças, eles entendem como é feita a rapadura, eles provam o doce, né? Interagem com a comunidade. Então, para a criança é... E a expedição Meu Jalapão, ela é possível de combinar com outros destinos. Por exemplo, a Chapada dos Veadeiros está em Goiás, mas a Serra Gerais, que a Cleriane falou, Serra Gerais é o nosso Caribe de água doce brasileiro. Isso não é filtro, tá? Essa foto é real mesmo. Então, a gente tem praias de água doce, lagoas, assim. E você pode combinar com o Jalapão. 1 dia a mais, 2 dias, 3, até 10 dias, dependendo do tempo que você tem. A gente começa em Palmas, busca no aeroporto e da mesma forma a gente deixa. Então, o out também a gente cuida, se for uma necessidade. E até a despedida. Então, o nosso cuidado, a nossa entrega é de toda a jornada. Agora eu vou passar para a próxima experiência, mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você está achando que a Amazônia é só Pará, Amazonas e Mato Grosso? É aí que vocês se enganam. Eu vou mostrar para vocês a Amazônia do estado mais central do Brasil, e ela fica no Tocantins. Eu estou falando do Cantão. É o primeiro parque estadual natural do Tocantins. Ele foi criado em 1998. Ele tem mais de 800 lagos, centenas de espécies de aves, dezenas de mamíferos. E hoje, eu garanto para vocês, é o jeito mais fácil de conhecer a Amazônia brasileira. É literalmente onde o Cerrado encontra a Amazônia. De um lado, você pode avistar aves como a arpia, ver a árvore samaúma, que é da Amazônia, e do outro, você pode ver um piqui, avistar uma siriema, que é do Cerrado. Assim, ó. Olha para um lado, olha para o outro.
Então, assim, você imagina a riqueza desse lugar. A nossa experiência no Cantão se chama Safari no Cantão, que é uma pegada mais de safari, de observação de fauna mesmo, da vida silvestre. Tem uma pegada científica também. E é onde o Cerrado encontra com a Amazônia. A gente cuida, como no Jalapão, na parte terrestre. É possível também começar do aeroporto em Palmas. E a diferença assim, importante do Jalapão é a seguinte: no Jalapão, a gente fala que a expedição é nômade, né? Via de regra, você dorme em cidades diferentes porque é uma região muito extensa. No Cantão, não. Você fica na mesma cidade e vai e volta todos os dias. Então, a parte de logística, deslocamento, para quem quer um negócio mais imersivo, né? Menos off-road, por exemplo, mais imersão na floresta, é muito legal. A partir de 3 dias, então, é prático. Se a pessoa vai conhecer o Jalapão, ou então se você tem um cliente internacional, e ele tem poucos dias, né, sobrando, conhecer o Rio, conhecer outro destino, aí quer conhecer a Amazônia, mas às vezes não dá para ir para o Amazonas, outro lugar. Se ele tiver 3 dias, ele conhece a Amazônia brasileira. A logística, aqui está São Paulo, né, eu vou usar como referência, a gente tem voo direto. Então, se você sai de manhã de São Paulo, você chega ainda de manhã em Palmas e à tarde você está avistando botos e aves raras. No Safari no Cantão, a gente tem a mesma pegada também de caminhadas, são caminhadas leves, na floresta, em reservas de proteção. Então, você também é uma experiência muito sensorial. Você entende a dinâmica das árvores, quando está na cheia, quando está na seca. Sente os cheiros, o perfume das flores, né? Então, assim, os sentidos, eles ficam loucos. Você pode avistar, por exemplo, o pica-pau da taboca, o Celeus obriene. Vou contar uma coisa para vocês. Essa ave, ela foi considerada extinta no Brasil. E ela foi reencontrada no Cantão, porque ele tem hábitos muito singulares. E o Cantão, por ser um ambiente muito equilibrado e muito rico, ele acabou sendo redescoberto lá. Opa! Ah, apertei errado. Outra ave que pode ser avistada é a cigana. Gente, essa ave é pré-histórica e ela rumina, igual a vaca. Imagina, ela desenvolveu hábitos muito específicos também por conta da dinâmica da floresta. Os filhotinhos dela, muito pequenininhos, eles aprendem a escalar, porque caem no rio. Então, tem muita cigana no Cantão, é muito legal, elas são muito animadas. É muito legal vê-las. A gente tem um safari aquático também. Nele você pode avistar, por exemplo, a ariranha. É a nossa onça d'água brasileira. A ariranha é muito legal porque ela tem uns hábitos muito interessantes, das tocas, como é que ela funciona com a família. Então, você vai aprendendo coisas assim que você não aprenderia em outro lugar. E o boto do araguaia você também pode avistar no safari aquático. A gente, no Cantão, não é o mesmo boto que tem na Amazônia. É outro boto, é o Inia araguaiaensis. Lá é o Inia geofrensis. Então, é outra espécie, é muito bonito de ver também. E a gente tem um passeio nas praias, na estiagem, os rios abaixam, e aí você pode caminhar, ler um livro, tomar sol, avistar várias aves, como, por exemplo, o colhereiro, lindíssimo de ver. E na cheia, a gente tem os passeios nos igapós, que são as florestas alagadas. Então, você imagina, você entra nas florestas, você vê a dinâmica das raízes, como é que elas funcionam para enfrentar meses de cheia e meses de baixa. E também a execução do Cantão é personalizada. A gente fica no Hotel Floresta, diferente do Jalapão. Então, nesse Hotel Floresta já tem uma pegada mais de charme. Então, a gente une charme com floresta. Tem uma curadoria científica. Esse programa ele foi desenvolvido com o Instituto de Pesquisa e Conservação, que é referência na conservação de ariranha no mundo. E então, tem essa pegada também de ciência. Então, é charme, floresta e ciência. E tem todo o conforto e segurança que a gente preza muito. Eu até brinco que quando a gente vai no Cantão, e a gente até entrega também, cadernetinhas e canetas. Porque o vocabulário que você adquire quando você vai numa viagem dessa, e o repertório criativo que você desenvolve quando você vai... sabe a cabeça?
Ele também é possível combinar com o Jalapão, né, e outros destinos que a gente tem no Tocantins, a partir de 7 dias, se você tiver. Então, imagina, a partir de 7 dias, você conheceu 3 biomas, praticamente. O Cerrado, a Amazônia Transição com o Pantanal, que está no Cantão. São imagens também das acomodações, né, da acomodação do Cantão, e termina no aeroporto. E uma parte legal do Cantão é que você pode começar do aeroporto mesmo, né? Então, você começa, a gente busca, até umas 12, 13 horas, dá para já sair para o Cantão, para Casiara, e você termina também. Então, você não precisa necessariamente dormir em Palmas se você não tiver tempo. Os idiomas que a gente atende em inglês e espanhol, de pronto, e outros idiomas sob demanda, como, por exemplo, o francês. E a gente sabe que credibilidade é tudo. Então, mais um ano, a gente tem o selo Traveler's Choice do TripAdvisor, que é o prêmio de excelência da plataforma. A gente é associado da ABETA, Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Ano passado, nós recebemos um prêmio, o Brasil Natural, da ABETA. E esse ano, a gente recebeu um prêmio do Sebrae de Inovação pelos nossos projetos de acessibilidade. Por quê? Como os programas são customizáveis, a gente consegue receber um público 60 mais, 70 mais, 80 mais, mas não só para ficar no carro, para caminhar também, para ter as experiências fora dos veículos. Nós somos a primeira agência do Tocantins a participar de feiras internacionais com a Embratur. Essa imagem é desse ano. Nós assinamos o Código de Conduta Brasil, que é contra a exploração de crianças e adolescentes no turismo. E somos signatários também da Declaração de Glasgow, que é um compromisso para reduzir o impacto de carbono no turismo até 2030 e zerar até 2050. A mensagem que eu quero deixar é essa. Você não precisa sair do Brasil para ter uma expedição de padrão internacional. Esses são os nossos contatos, meu Instagram da Praia Rica Expedições, nosso site. Fiquem à vontade para entrar em contato, falar conosco, mandar mensagem. E eu deixo o meu convite para vocês. Você me ajuda aqui, Cleire? Para irem ao Tocantins e celebrarem o Brasil, o Cerrado encontrando com a Amazônia. Obrigada, gente. Eu vou deixar agora só um último vídeo, que é da nossa experiência com a Embratur, da Embratur, né, do Feel Brasil. Pode soltar o vídeo 3, por favor. Obrigada, eu estou vendo que a gente tem 10 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou disponível para responder. Gente, essa mulher é ou não é boa? Vocês viram? Que trabalho. É uma honra, Julie, ter você, a sua empresa no Tocantins, viu? E aqui dividindo com o governo do estado, viu? Você é maravilhosa. A honra é toda minha. Obrigada.